Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero ler dois textos, Lucas 22, 19, e depois nós vamos ler 1 Coríntios 6, o 19 e o 20. Antes de fazer a leitura, vamos agradecer aqueles que nos visitam, né? Estão aqui os parentes da irmã Isabel, Ana Clécia, o irmão da Ana Clécia, mais os acompanhantes aí, esposa, amigos. Deus abençoe vocês, são bem-vindos em nome de Jesus. Temos mais visitantes conosco, pela primeira vez conosco? Temos alguém? Não, né? Ok. Vamos ler. Lucas 22, 19, diz: E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e 20, diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra que eu quero compartilhar, o tema é: Isto é o meu corpo. E eu quero falar sobre esse conflito, né, das vozes que nós temos diariamente em relação ao nosso corpo. Nós vivemos uma época que é marcado pela absoluta desejo, absoluta vontade de autonomia. Todo mundo quer autonomia, liberdade total. O homem moderno, ele se construiu para si mesmo. E o slogan dessa geração é: meu corpo, minhas regras. É a minha verdade. Você está falando isso, mas a minha verdade. Nós ouvimos muito isso. Então isso vai assim diametralmente oposto ao que Jesus trouxe para nós. Não é? Totalmente oposto. Jesus disse: esse é o meu corpo e eu estou doando. E nós dizemos: é meu corpo, eu faço dele o que eu quero. Completamente oposto. E essa frase, queridos, não é só uma frase política, social. Ela traz uma verdade espiritual e uma psicologia profunda nessa frase. E nós precisamos entender que essa declaração espiritual é de independência. Quando o modelo de Jesus é se entrega, o nosso modelo é: eu faço do jeito que eu quero. Eu sou dono do meu nariz e eu faço exatamente como eu quero. Eu sou dono da minha existência, eu sou dono da minha vida. É muito comum nós ouvirmos isso, mas o risco, queridos, desse controle que o homem tem é que esse controle leva à escravidão. É isso que nós temos visto, né? É isso que nós temos visto. Mas Jesus ergue, naquele momento da ceia, ele ergue o pão, ele olha para os seus discípulos e ele diz: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. O modelo de Jesus é um modelo de entrega. O modelo de Jesus é um modelo completamente diferente do que nós vimos hoje. Então, na verdade, o que está aqui, para nós entendermos mais profundamente, é quem é proprietário da minha vida. Quem é o dono? Quem está no controle? É essa questão que nós precisamos entender. Então há um contraste de propriedade, né? Jesus se coloca como: é o meu corpo que eu estou dando. E você? O que está fazendo com o seu corpo? Eu e você precisamos entender que tem duas mesas nas nossas vidas. Tem o altar, onde Jesus é Senhor, e tem o altar onde eu e mais alguém é Senhor. Quando Jesus é Senhor, Ele é Senhor sozinho. Quando eu sou Senhor, tem mais alguém nesse senhorio.
porque eu acabo me tornando escravo dos desejos, das vontades, do pecado, dos vícios. Então eu penso que eu sou Senhor, mas não sou. Aqui, onde Jesus é Senhor, Ele é Senhor. Não divide. Mas quando eu tomo as regras que eu acho que eu sou Senhor da minha vida, este senhorio, sem perceber, eu estou entregando a outro. Então não existe dois senhores. Existe o altar onde Jesus é Senhor, e existe altar onde o ego é Senhor, escravizado pelo inferno. E eu e você estamos diariamente na mesa do altar, ou do Senhor, ou de para quem nós entregamos o controle. Não existe meio termo. Tem dois altares. Ou eu estou no altar onde o Senhor, eu sou o sacrifício, e Ele é Senhor, ou eu estou no altar onde também sou o sacrifício, mas do escravizado. É um sacrifício dos desejos, das vontades, do pecado, do que agrada, da carne. Então o mundo diz: eu me pertenço, minha vida, minhas regras. E aí o que acontece? Vira vício, vira drogas, vira álcool, prostituição, pornografia, luxúria, soberba, arrogância. Você pode aumentar essa lista em um monte. Se eu sou o dono, eu arco com as consequências. E as consequências, queridos, não são fáceis, não são simples. Mas a Bíblia diz: vós não sois de vós mesmos. Acabamos de ler. Vocês foram comprados por um bom preço. Paulo tem esse entendimento, que nós estamos no altar. Ou eu estou num sacrifício vivo, agradando ao meu Senhor Jesus, ou eu estou num outro altar, onde também sou sacrificado, por causa dos desejos, da vontade, do pecado, do querer. E aí, o capeta está no controle. Vós não sois de vós mesmos. Não fomos comprados por ouro, por prata, pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E você está no altar todos os dias. Querendo ou não, você está no altar. Se você deixa Jesus ser Senhor, você está no altar que agrada ao Senhor. Mas se você assume as rédeas, está no altar também. Mas no altar do ego, da vaidade, da arrogância, no altar que promove todo tipo de pecado. Eu e você precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, a escritura de propriedade mudou de mãos. Já não somos de nós mesmos. Nós temos um Senhor. E eu não tenho que dar conta espiritual. Eu preciso dar conta corpo, alma e espírito. É completo. É todo o meu ser. Então o seu corpo deixa de ser uma propriedade privada do seu ego para ser propriedade do Espírito Santo de Deus. E isso diariamente está acontecendo. Eu querendo ou não, eu tendo consciência ou não, ou eu estou me oferecendo para esta mesa, ou estou me oferecendo para esta mesa. Então há um contraste de propósito, né? O mundo, meu corpo, minhas regras, fala de uma vitrine, onde nós somos expostos, de muitas maneiras. Mas o propósito do sacrifício é liberdade completa em Cristo. E liberdade para dizer não às vontades. Liberdade para dizer não aos vícios. Liberdade para dizer não à mentira. Liberdade para dizer não às coisas que não são legais. Mas se eu estou na vitrine, o que acontece é que eu penso que eu estou no controle. Mas não estou. É o ego que está no controle. É a mentira que está no controle. É o vício que está no controle. São os pecados que estão no controle. As coisas que nos afastam do Senhor que está no controle. Então a forma como o mundo e como Jesus usa o corpo revela as intenções completamente opostas. O uso
do corpo pelo mundo é a vitrine do ego, né? Para o sistema do mundo, o corpo é uma mercadoria. Eu estava vendo uma reportagem falando, um candidato aí a deputado, né, o Santão, um irmão em Cristo de Londrina, mostrando um vídeo onde os caras estão cantando, não lembro a música, mas é uma coisa horrível. O cara pisa na cabeça de uma mulher assim deitada, falando horrores, e está num palco, está num show. E aí, a esquerdalha não critica isso, porque isso é cultura. Olha o nível do endemoniamento, queridos. Que coisa absurda. Então, se o corpo é uma mercadoria, ele deve ser exibido, cultuado, modificado para a aprovação de alguém, usado puramente como um instrumento de puro prazer. No altar do mundo, o corpo existe para sugar prazer, atenção, aplausos. É assim que funciona. Mas o uso do corpo por Jesus fala de um altar de entrega, onde ele não exige. Jesus tinha um corpo humano, queridos. Ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele sentiu dor. A Bíblia diz que ele sangrou, mas nunca usou o corpo para si mesmo, nunca. Seus pés caminharam até onde estavam os marginalizados, suas mãos tocaram e purificaram leprosos, suas costas receberam os açoites que era para nós, seu corpo foi partido, desfeito, para que eu e você fôssemos colados em Deus, de novo. Então, enquanto o mundo exalta o corpo através de tudo que agrada a carne, Jesus usou o corpo para esvaziar-se de si mesmo. Essa é a principal lei da humildade, esvaziar de si mesmo. Não olhar para a sua inteligência, para a sua capacidade, para a sua potência, para a sua beleza, para o seu conhecimento, para o seu dinheiro, para a sua condição, mas olhar para Jesus e exaltar Ele acima de todas as coisas. Então eu e você não fomos criados para nós mesmos. Fomos criados para abençoar alguém, para ser bênção para alguém. Tudo que Deus fez, não fez nada para si mesmo. O pé de manga, e eu descobri essa semana que manga tem tantas propriedades, vou começar a comer mais do que eu como normalmente. O pé de manga não produz manga para ele mesmo. Produz manga para os animais, para as pessoas. Tudo que Deus fez, fez para ser bênção na vida do outro. Toda a natureza e todo ser humano. Você existe para ser bênção na vida de alguém. Deus te capacitou para tocar a vida de alguém. Mas nós fazemos isso quando? Quando nós estamos num sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, deixando Ele ser Senhor das nossas vidas. Hoje nós temos a mesa da ceia aqui, onde nós vamos participar do pão, do cálice, símbolo do corpo, da vida de Jesus, que esvaziou-se a ponto de entregar-se numa cruz por mim e por você. Então essa ideia que nós acabamos de falar é um grande paradoxo, a busca da liberdade. Enquanto eu abro mão da minha liberdade para que Jesus seja Senhor, Ele me faz livre de verdade. E eu tenho tanta liberdade que eu posso dizer não. É lícito, mas não me convém. Eu poderia, mas não me convém. Eu tenho liberdade para isso. Mas quando eu penso que eu estou buscando a minha liberdade, ela vira uma escravidão. Em todos os sentidos. Então é uma mentira a liberdade pregada pelo mundo. Essa máxima, né, meu corpo, minhas regras, fala de uma liberdade total. Mas qual tem sido o resultado dessa mentalidade? Da minha liberdade? Homicídio.
o assassinato de crianças. É o que a gente tem visto, queridos. Olha o nível do que uma pessoa faz com a sua liberdade. É isso que a busca pelo prazer gera: vícios, dependências, vazios existenciais, famílias destruídas, famílias desestruturadas. Então a promessa de eu faço o que eu quero transforma o nosso corpo numa prisão. De diferentes maneiras, aprisionados no medo, aprisionados no orgulho, aprisionados na mentira, aprisionados no dinheiro, aprisionados na escassez, aprisionados das mais diferentes maneiras. Não esqueça, nós estamos em um altar. Ou eu estou permitindo ser um sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável ao Senhor, ou eu estou num outro altar, mas não tem ninguém fora. Ah, não, eu não estou lá, não estou aqui, mas também não estou lá. Não, não existe isso. Não é neutro, queridos. Não é neutro. Quem é o verdadeiro dono do seu corpo? Quem de verdade manda no seu corpo? Você é propriedade de quem? De verdade. Porque, queridos, a verdade do reino é que é a verdade que liberta. E não é fazer o que a nossa carne quer. É com alegria fazer o que o Senhor pede, o que Ele manda. Então a verdadeira liberdade é poder do Espírito Santo manifesto em mim. Ter o domínio próprio para dizer não àquilo que não agrada ao Senhor. Para dizer não ao que não edifica, não constrói. Então, enquanto o mundo diz, eu sigo o meu coração, quem já viu ou já falou, eu vou fazer o que meu coração manda. Eu estou em dúvida, eu vou fazer o que meu coração manda. Cuidado. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, enquanto o mundo diz, eu vou fazer o que o coração manda, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o que o Senhor está dizendo, queridos. Então, o meu corpo no altar do Senhor, no altar de Deus, fala do que Paulo escreveu aos Romanos, né? É uma resposta ao sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma convocação para mim e para você. Ele faz uma convocação mostrando um sentido de urgência. Rogo-vos. Fala de uma urgência. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É um convite, mas é também um apelo de urgência. Porque se eu não estou num sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, automaticamente alguém está se agradando da minha vida. Alguém está se agradando de alguém que está fora do altar. Então, consagrar o corpo significa que os nossos olhos guardam pureza, que as nossas mãos se estendem para abençoar, não para reter, não para ferir, que os nossos pés evitam o caminho da Babilônia e correm para os caminhos da retidão, do que é certo, do que agrada ao Senhor. Significa que a nossa boca se torna um instrumento de profecia, de adoração, de cura, e não de maledicência, murmuração, reclamação. Sacrifício vivo fala de nós por inteiro no altar do Senhor. E tudo que está em nós está pregando. Nós pregamos com as nossas mãos, pregamos com os nossos olhos, pregamos com os nossos pés, pregamos com a nossa boca, nós pregamos pelos lugares que nós frequentamos, nós pregamos por onde a gente vai, nós pregamos pelas rodas que nós participamos, pelas conversas que nós permitimos estar, nós estamos pregando. A pergunta é, o que eu estou pregando? Que evangelho eu estou transmitindo? É isso que eu e você
Precisamos entender, queridos. Precisamos compreender de verdade que tudo que é em mim glorifique o Senhor. Precisa ser nossa oração. Porque as duas mesas fala de 2 altares, 2 tipos de sacrifícios e aonde eu estou diariamente. O que eu estou fazendo? Qual mesa você vai escolher dessas 2 mesas? Na mesa da cultura deste século, o homem se assenta, olha para si mesmo e diz: meu corpo, minhas regras. A ponto desse brigueiro, né? Estava ouvindo outro dia um homem, que agora diz que é mulher, dizendo que existem homens de pênis, existem homens sem pênis, existem homens de vagina, existem mulheres com vagina, existem mulheres com pênis, existem mulheres... Gente, e ela explicando o que é ser mulher e o que é ser homem. E pasmem, vocês precisam me ajudar a corrigir, tá, daqui para frente. Por enquanto eu ainda posso falar. Mas já foi aprovado, tá, para ser sancionado, uma lei aonde todas as pregações que padres e pastores falarem coisas em desalinhado com essa verdade que o STF publicou, vai ser punido de prisão. Ou seja, se falar que a Bíblia diz que o homem e mulher formam uma família, estou falando contra o que as nossas leis dizem. Eles aprovaram agora, enquanto o Brasil estava celebrando a conquista do futebol, eles estavam reunidos aprovando esse tipo de coisa. E deve vir aí, se não houver nenhuma ação para ser sancionado. A ponto de a gente ter que controlar o que vai falar. Eu estive na China, eu falei para vocês, o pastor Josué precisou passar a mensagem dele para o pastor da igreja, ele olhou e devolveu sugerindo: não use esse termo, muda essa palavra, não fale sobre isso. Porque lá não pode. Mesmo numa igreja internacional dentro da China, não pode. E as igrejas que são autorizadas pela China, tudo é totalmente... Todos os cultos têm que ser gravados e fica à disposição do Estado. Tudo. E aquela igreja que tinha autorização para funcionar, que eles foram lá, tacaram fogo, quebraram. Por quê? Porque falaram coisas em desalinho com a política da China. Nós não estamos muito longe, queridos. Não estamos muito longe. Parece que nós estamos, mas nós não estamos. Que mesa você escolheu? A Coreia, quando era uma Coreia só, no norte estavam as maiores igrejas. Estavam no norte, na Coreia, que hoje é Coreia do Norte. Lá estavam as maiores igrejas. Aí o avô do atual presidente fez uma parceria com os pastores, buscou os conselhos de pastores e fez uma parceria com eles. Vocês não se metem na política, nós não nos metemos na igreja. E pastores e liderança evangélica foi proibida de participar da política, porque acharam que estava fazendo uma boa ação. Tomaram o poder, controlaram, mataram de uma vez 2.000 pastores, fecharam mais de 500 igrejas, e hoje a Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho no mundo. E já esteve lá as maiores igrejas da Coreia. Que mesa você está servindo? Que mesa você escolheu? O que você está fazendo da tua vida? Na mesa da Santa Ceia, o Rei da Glória se assenta, ele parte o pão e diz: isto é o meu corpo, que eu decidi entregar para vocês. Esse é o meu modelo, é o teu modelo. Onde nós somos um sacrifício vivo, de ajuda. De ajuda. E precisa ser uma ajuda sem interesse. Porque toda ajuda que eu faço, sabendo que eu vou ter retorno, não é ajuda. Todo amor derramado esperando retorno, não é amor. É egoísmo em ação. Nós estávamos falando sobre isso, né, outro dia. Queridos, deixa eu te dizer,
Esse convite de Jesus para mim e para você é se ofertar. Para quem? Porque às vezes a gente fala que a gente está no altar do Senhor, uma oferta para o Senhor. Mas eu só sou uma oferta para o Senhor quando tudo em mim abençoa o outro. Está disponível para ajudar o outro. Está disponível para socorrer o outro, para ser bênção na vida do outro. Mas quando eu não estou nessa posição, que oferta é essa? Que sacrifício é esse? Porque o modelo de Jesus, ele diz, isto é o meu corpo, e eu dou. E é o que ele pede de mim e de você. Então, no final dessa mesa, é a vida eterna com o Senhor. Não é só a restauração da nossa identidade hoje. Não é só a restauração da comunhão hoje. Não é só a alegria incrível que tem de servir ao Senhor hoje. Não é só a paz que nós temos hoje. Uma paz que o entendimento humano não consegue compreender. Não é só isso. É algo sobrenatural do que Deus pode fazer. Eu ouvi um testemunho outro dia de uma família que todo domingo comia macarrão com frango. Não sei se você já fez, é muito bom. E eles tinham sido convidados para ir cuidar de uma igreja, numa cidade, uma igreja pequena. E chegou um ponto de repente, chegar no domingo e eles não tinham o que botar na mesa. E eles sempre oravam antes, agradeciam ao Senhor por aquela refeição. E a mãe tinha comentado com alguém no final do culto e não tinha o que colocar na mesa no outro dia. E o filho falou assim, mãe, o que nós vamos fazer? Esse menino que tinha 11 anos na época, hoje é pastor, falou, o que nós vamos comer? Ela falou, Deus vai prover. Mas ela falou assim, mas na verdade a minha preocupação não é o que nós vamos comer. A minha preocupação é onde fica a reputação de Deus que nos enviou e as pessoas saberem que nós estamos passando por isso. Estou preocupado com a reputação de Deus. Ele ouviu a mãe falando isso. Aí no outro dia, na hora do almoço, colocaram os pratos na mesa, se juntaram e agradeceram ao Senhor pelo alimento que não tinham ainda. De repente, alguém chama, saem lá fora, um camarada que eles nem sabiam quem era, falou, aqui que mora fulano, não é? Ele falou, o senhor é o pastor daquela igreja? Assim, né? Ele falou, então, eu estava no mercado agora, e eu ouvi uma voz falando assim, leve uma compra para aquele pastor. E na hora que eu estava pegando as coisas, e eu pensei, poxa, já era hora do almoço, podia levar alguma coisa pronta, né? E aí ele falou, a única coisa que eu trouxe pronto era macarrão com frango, é o que tinha pronto lá no mercado. Levou uma baita de uma compra. Escute, no altar do sacrifício do Senhor, os milagres vêm, o socorro vem, a provisão vem, a bênção te alcança. No altar do sacrifício do Senhor, a paz vem, a restauração vem, o cuidado do Senhor vem. Mas eu e você precisamos aprender, queridos, a nos posicionar no altar do sacrifício. Não existe meio termo, queridos. Não existe meio termo. Não tem como ser neutro. Ah, eu sou um crente neutro hoje. Não estou lá, mas também não estou no mundo. Não é verdade. Ou eu estou queimando no sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, ou eu já estou a caminho do outro altar. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Então talvez você que passou anos servindo aos vícios, ao pecado, às paixões desse mundo, à rejeição, à violência, ao abandono, ouça esse convite da graça do Senhor. Vale a pena se entregar num sacrifício ao Senhor. Vale a pena, vale a pena. Jesus teve o seu corpo marcado lá na cruz, mas são marcas que curam, marcas que libertam, marcas que transformam. Talvez você tenha passado anos marcado pelo outro altar, mas quando nós nos entregamos para Jesus, essas marcas,
viram marcas de testemunho, marcas que falam de um Deus que cura, marcas que falam de um Deus que restaura, de um Deus que sara, de um Deus que transforma, de um Deus que liberta. Então até as nossas marcas, lá no altar do eu, do ego, onde Satanás escraviza, uma vez que nós nos rendemos ao Senhor, elas se transformam em instrumentos nas mãos do Senhor. Deus não desperdiça nem nosso sofrimento, nem nossas dores. Ele não desperdiça, queridos. O mesmo Deus que te criou fisicamente, Ele tem o poder de fazer do seu corpo um lugar de presença do Espírito Santo de Deus. Um lugar santo, agradável, vivo. Não mais um sacrifício que mata, mas um sacrifício que gera vida, para gerar vida. Não é vida por si mesmo. Não é vida para mim e ponto. Esse altar é vida que me impulsiona a ser vida na vida de outros. Você não existe para você. Fala para a pessoa do outro lado, você não existe para você. E casais não vale falar você existe para mim. Porque não é só para a esposa, para o esposo. Você existe para ser bênção para a família, no trabalho, na igreja, para os vizinhos, aonde você estiver. Para ser bênção para todo mundo. O Senhor nos chamou assim, queridos, para ser bênção por onde formos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, Jesus está dizendo. Então, eu e você precisamos ser uma entrega. E a gente só consegue ser uma entrega se estiver queimando no altar. Se não estiver queimando no altar, nós vamos pensar em nós mesmos. Vamos. É assim, queridos. É desse jeito. Amém? Antes de celebrarmos a ceia, eu quero orar por você, sentado mesmo como você está. Curva a tua cabeça. Eu quero que você pense sobre a tua vida no altar do Senhor. A sua vida no altar do sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Aonde você se esvazia de você e se torna uma oferta. Uma oferta. E toda oferta para o Senhor é oferta para abençoar alguém. É para abençoar o outro. Pai, nós compartilhamos a Tua palavra, que fala de 2 altares, onde nós podemos queimar voluntariamente no altar do Senhor, num sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, uma escolha que gera vida em nós e vida para os nossos e além dos nossos. Mas o altar, Senhor, que eu penso que é o altar da liberdade, ele se torna o altar do sacrifício, da escravidão, aos vícios, à mentira, a tudo que não agrada ao Senhor. E uma vez que o Senhor nos chamou, Pai, Paulo nos dá essa advertência com sentido de urgência: rogo-vos, tornem-se sacrifícios vivos, santo, agradável ao Senhor, que a sua vida seja um culto racional, onde tudo em você fala de Deus e fala do reino de Deus. Pai, ajuda-nos, Deus, a entender que, querendo ou não, diariamente, nós estamos em uma mesa ou em outra mesa. E muitas vezes, Pai, nós não temos tido esse culto racional diário. Esse culto racional onde intencionalmente eu decido me entregar no altar do Senhor. Deixar o Senhor ser meu Senhor. Onde aparentemente a minha liberdade eu estou entregando para o Senhor. Mas o Senhor me devolve com capacidade de dizer não a tudo que não agrada ao Senhor. E no altar onde eu penso que eu tenho liberdade, eu viro escravo do adultério, da mentira, do engano, do vício, da bebida, da pornografia, da soberba, da arrogância, escravo dos prazeres.
e da idolatria do próprio corpo, da idolatria do dinheiro conquistado, da idolatria da perfeição conquistada, da idolatria da capacidade conquistada. Pai, que todos nós possamos decidir ser no teu altar, voluntariamente, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, onde a minha liberdade é colocada à sua disposição e o Senhor me devolve com a capacidade, com a coragem, com a determinação, com a sabedoria para dizer não para tudo que desagrada ao Senhor. Nós abençoamos a tua igreja nessa manhã. Te agradecemos por teu cuidado e favor, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero te lembrar que a ceia é para todo aquele que está em comunhão com o Senhor Jesus. Todo aquele que já entregou a vida para o Senhor Jesus deve participar da ceia. A ceia fala de renovo de aliança. A ceia fala de decisão de permanecer aliançado com o Senhor. A ceia fala de um vínculo espiritual, fala de um vínculo de compromisso, de um vínculo de dependência do Senhor. Por isso que Paulo, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também te entreguei. Ele diz que recebeu do próprio Jesus. E ali na orientação ele fala para não participar da ceia indignamente. É possível alguém participar da ceia indignamente? A Bíblia diz que é. Paulo diz que é. Participar da ceia estando em pecado voluntário, habitual, sabendo que não devia e continua em pecado. E não se arrepende, não muda, mas continua ceando por vergonha do pessoal ver sentado no banco enquanto está tendo ceia. Então participa, sabendo que não deveria. Isso é um risco, pode gerar morte espiritual. Por outro lado, muitos acabam não participando da ceia por coisas tão simples. Tão simples. Ah, pastor, não vou participar da ceia porque eu pequei. Você acha que todo mundo que participa da ceia é gente que não peca mais? A Bíblia diz que não existe isso. Que quem diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos. Então quem deve participar da ceia? Todos que pecam, mas se arrependem e buscam socorro em Deus. E busca viver em liberdade, em comunhão com o Senhor. Esses devem participar da ceia. Então participar da ceia é para todos nós que estamos lutando para não pecar. No encontro com Deus a gente fala uma coisa muito interessante, que você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando para não pecar. E não porque você é santo, por você mesmo. É porque Jesus te justifica. Jesus te regenerou. Jesus te comprou, te lavou, te redimiu, remiu e te fez vida nova. Então você é santo porque Jesus te justifica. E é assim que eu preciso entender a minha briga contra o pecado. Só é pecador quem vive pecando porque continua escravo do pecado. Mas o cristão que agora entregou a vida para Jesus e ainda peca, o pecado precisa ser um acidente na nossa vida. Algo que aconteceu, mas não que eu voluntariamente me dou e continuo. Cuidado, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não é eu e liderança. Vamos observar se o Pedro vai cear hoje. Que ele não me procurou para falar comigo. Né? As pessoas ficam assim, vendo. Não, cuida da tua... Fala para o pessoal do teu lado, cuida da sua vida. O Espírito Santo nos chama a cuidarmos de nós mesmos. Cuidarmos de nós mesmos. E orar por aqueles que eu acho que não deveria estar assim, estar assado. Clamar pelo socorro do Senhor sobre eles. Amém? Esse é o desafio da palavra do Senhor para nós.
Deus presente.